Olá, pessoal. Boa noite. Estamos aqui para mais uma live. Hoje a gente vai conversar com a fonoaudióloga mestre Danira Tavares. A gente vai conversar hoje sobre os transtornos dos sons da fala, que é uma alteração muito comum na clínica fonoaudiológica. Vou enviar o convite para a Danira. A Danira é aqui. Ela é do Ela também é do Instagram, do TS Fala, junto com mais duas fonoaudiólogas, a Luciana. Olá, Danira, tudo bem? Estava aqui Oi, falando um Amália, boa pouquinho, noite. que você também faz parte do Instagram do TS Fala, junto com a Luciana e com a Tati, não é isso? Isso mesmo. Ixi, E acho que eu não tô. Vocês estão conseguindo me ver? sim, aí agora não. E Volta. agora? Aí, agora sim. Isso mesmo, eu Complicado. faço parte do TS Fala. Somos três fonoaudiólogas que nos conhecemos estudando os transtornos dos sons da fala e decidimos fazer a página no Instagram para divulgar um pouco mais os nossos conhecimentos e para trocar também, né, com todos os fonoaudiólogos do Brasil, com os terapeutas da fala de Portugal, sobre esse transtorno tão ocorrente na nossa população. Sim, o pessoal tá entrando. E aí, gente, quem quiser já pode mandar as perguntas na caixinha, tá? Ou por aqui mesmo, vocês que sabem. E aí, Danira, vocês três, você, a Luciana e a Tati, vocês três fizeram o mestrado, seguiram, né, na pesquisa os transtornos dos sons da fala. Vocês três optaram por esse tema? Sim, no meu caso, eu entrei na graduação. Durante a minha graduação, eu sempre fui uma aluna que perguntei muito nas aulas. Ah, parece E, alguém que eu conheço. e aí a professora Aide Fishbein-Wertner, ela, durante as aulas dela, percebeu essa minha busca de conhecimento e me ofereceu uma bolsa de iniciação científica nos transtornos dos sons da fala. E Legal. eu entrei na ideia de ter um consultório, mas aí fui pegando gosto pela pesquisa, e aí lá no laboratório dela eu conheci a Luciana, que era a fonoaudióloga técnica responsável, e a Tatiane, que estava no mestrado, depois fez doutorado, e nós seguimos juntas aí nesse caminho da área acadêmica nos Legal, transtornos. bacana. E mudou muito, né, Danira? Acho que a gente pode começar conversando um pouquinho sobre isso, né? Dessas mudanças, tanto de nomenclatura que os transtornos dos sons da fala sofreram aí desde a... Eu me formei em 94. Na época que eu formei era dislalia. Desde Sim, então já sofreu muita alteração, né? Tanto de classificação, além da nomenclatura, a classificação, o processo de avaliação. Vamos começar falando disso então? vamos. Quando eu entrei na graduação era 2008 e era chamado de transtorno fonológico, mas a professora Aide chamava de distúrbio fonológico. Então, aí eu já comecei a perceber que tem alguma coisa aí de diferente. E aí eu fui perceber que distúrbio e transtorno, na verdade, só varia por uma questão de tradução do inglês para o português. E aí, Uhum. estudando, né, mais a fundo os artigos científicos nacionais e internacionais, eu fui percebendo que além dessas duas denominações, tinha a dislalia, tinha Que não o é da sua transtorno época de formada. articulatório, os desvios fonológicos, os desvios fonéticos. E aí eu fui tentando entender, porque quando a gente começa, a gente pensa que cada coisa é muito diferente da outra, né? E aí eu Uhum. percebi que, na verdade, era tudo uma mesma patologia, mas que cada lugar do Brasil, lá fora, nos Estados Unidos e em outros países, denominavam de uma forma. E Uhum. durante toda a minha graduação eu chamei de transtorno fonológico. Hoje em dia, às vezes, eu derrapo um pouco e falo Aham. transtorno fonológico. Porque é muito recente, né, a mudança de É, transtorno fonológico para transtorno dos sons da fala. e aí agora eu estou me adaptando aí aos transtornos dos sons da fala. Mas é interessante, porque
a mudança da denominação, ela reflete também a mudança e o crescimento, né, nos estudos científicos sobre essa patologia de fala. Então, antigamente se chamava distúrbio específico da articulação de fala, porque acreditava que a pessoa que tinha um transtorno de sons da fala tinha uma dificuldade ali oral, né, de articular os sons. E mais para frente foram percebendo que antes da articulação, né, vinha aí todo o conhecimento que o falante tem sobre os sons da sua língua, né? E aí usaram um termo fonológico para mostrar que é muito maior do que só a articulação. Vem uma coisa pré-articulatória em que a pessoa tem dificuldade de lidar com isso. E aí foi para transtorno fonológico. E hoje em dia a gente pega um termo mais amplo ainda que o fonológico, né, que é o transtorno dos sons da fala, que engloba tanto a parte fonológica, fonética, motora, perceptiva auditiva, tudo isso que faz com que o falante tenha erros na fala. Sim. E aí esses erros podem ser diversos. Tá. Danira, para você especificar, eu não sei quanto, quem está nos assistindo, se a maioria são fonoaudiólogos ou se também tem pais ou profissionais de outras áreas, você poderia especificar para a gente, para as pessoas, a diferença entre o fonético, o fonológico, essas questões que você falou, né, do processos cognitivo-linguísticos, enfim, toda essa subclassificação que a gente tem aí debaixo desse, né? Vamos pensar no guarda-chuva, como vocês falam, né? Transtorno dos sons da fala e como que ele é classificado, então, de uma maneira fácil para o pessoal entender. A maneira mais fácil que eu costumo dizer é pensar nos personagens de desenho animado que a gente tem aí meio caricatos, né? Então, eu diria que o Cebolinha teria um transtorno fonológico. Então, ele tem uma bagunça aí nas regras dos fonemas na cabeça dele e ele acaba trocando e substituindo o R pelo L, o R pelo L também, os encontros consonantais. E se a gente pensar num transtorno fonético, que seria mais articulatório, eu penso muito no patolino, que faz um alargamento de língua e fala assim. Então, ele produz o som, só que ele produz com uma articulação que não é adequada para chegar no alvo daquele som. Então, eu uso muito isso para diferenciar o fonológico do fonético, do articulatório. Sim. Então, aproveitando o gancho aí dessa resposta, qual a diferença entre a fala, então, de uma criança que distorce o S, como o patolino, então, para sapo, ela fala chapo, por exemplo, de uma criança que para sapo, ela fala tapo, tapo, substitui o S pelo T. A criança que troca o sapo pelo chapo, ela tem uma dificuldade em entender qual o movimento que a língua tem que fazer para produzir aquele som que é comprido, né? A gente consegue prolongar a produção dele. E a gente faz com ponta de língua, só que a gente precisa canular a língua para o ar sair de uma determinada forma em que vire uma sibilante, que é o que a gente chama do sai para frente, né? Para ficar mais fácil. Isso. E não ela para tem que lateral. direcionar o ar para frente. Já a criança que faz um chapo, ela faz muita força nas laterais, ela larga a lateral da língua e esse som sai por diferentes caminhos aí na língua, ele não tem um fluxo de ar direcionado. Então, é uma dificuldade em articular, em posicionar o articulador da fala para conseguir chegar no som alto. Já uma criança que, no lugar de sapo, fala tapo, ela está trocando um som comprido, né, produzido com a ponta da língua, por um som curto, por uma plosiva, um tapo. Então, nós temos esses dois sons no português brasileiro e ela, por uma questão ou de maturidade, porque as crianças até 2 anos e meio, elas costumam trocar as fricativas, que são sons compridos, por plosivas. Então, ou é por uma imaturidade, porque ainda está com 2 anos e está aprendendo a usar os sons corretos, ou já passou dessa idade, tem 3 anos e meio, e está atrasado. Então, ainda está cometendo erros que já não são mais esperados.
e é uma questão de selecionar o fonema adequado para gerar a produção adequada. Então, seria mais no caminho do fonológico. Sim. Então, o primeiro, que é né, o alargamento da língua, a gente não tem uma alteração na programação desse som, né? Ele consegue, como é que eu vou explicar? Explica melhor você, só para o pessoal entender. Um é fonético, entre aspas, que hoje não tem mais esse nome, né? Mas é uma dificuldade na articulação, enquanto outra é uma dificuldade em selecionar o som adequado. Esse que tem o alargamento, ele pode até ter alguma dificuldade aí em saber qual a informação que eu vou mandar para o meu músculo. O meu músculo tem que alargar, o meu músculo tem que afinar, o meu músculo tem que ir para frente e para trás, porque a língua é um músculo, né? Uhum. Então ele tem essa dificuldade em selecionar que padrão que minha língua tem que ter. Agora, um que troca o s por t, ele tem uma dificuldade em planejar qual som que eu escuto, qual som que eu aprendi da minha língua e que eu preciso usar ali. Ou mesmo, se for um caso de uma dificuldade motora de fala, tem dificuldade ali também em fazer um som mais difícil, né? Porque o s, ele é mais difícil que o t. Você tem que manter ali o fluxo de ar passando por um tempo. A sua língua tem diferentes posições que, dependendo da posição errada, erra o alvo. Já um t é um som que a criança adquire mais cedo. Então, por isso que às vezes é mais fácil ir para o t do que para o s. Então, pode ser uma questão fonológica, mas a gente precisa avaliar também se essa criança não tem uma dificuldade na questão motora de fala. Tá. E aí, então, aproveitando a questão que você falou, né, da transtorno motor de fala, você poderia falar sobre isso? O que é, né, o transtorno motor de fala e a diferenciação, né, entre um e outro. Então, voltando lá para o guarda-chuva, só para a gente ter uma noção, o grande guarda-chuva, a denominação transtorno dos sons da fala, e aí, embaixo desse guarda-chuva, a gente teria o atraso de fala, que são as crianças que já deveriam ter superado algumas trocas que nós, fonoaudiólogos, sabemos que é esperado, mas que ela já está atrasada, ou então, uma dificuldade perceptiva auditiva, então é uma criança que teve muitos episódios de otite nos primeiros anos, do primeiro ano ao terceiro ano de vida, teve muita inflamação na orelha, teve muita inflamação de via aérea superior, né, rinite, sinusite, bronquite. Muita, você considera o quê? Mais de 3 por ano? Os estudos indicam mais de 3 nessa janela, de 1 ano a 3 anos de idade. Né? E com uma duração também, a mais que 2 semanas ali, com uma dificuldade em secar esse líquido na orelha, né? Mas é difícil essa pesquisa, né? Porque muitas vezes a criança tem ali uma infecção na orelha, só que não dói, é uma otite serosa. Então ela não reclama. É aquela criança que um dia está ouvindo bem, no outro dia tem que aumentar a televisão para entender, para escutar melhor. E aí a gente não consegue saber quantos episódios ao certo essa criança teve. Mas se a mãe chega no consultório e fala, teve muitos episódios, fui muitas vezes no médico porque reclamava de dor. Aí então, já... Aí, com certeza, essa parte perceptiva auditiva da criança, ela teve aí um déficit, né, durante o desenvolvimento da fala. E aí, a gente quando está gripado, já é difícil, né? Parece que a gente está dentro de uma panela de pressão. Imagina uma criança que ainda não tem toda essa informação dos sons da língua para conseguir desenvolver adequadamente. Sim. A Thaís está falando aqui que quadros subclínicos também são complicados. Justamente essas otites que você falou, que às vezes não dão febre ou são mais silentes, né? Não tem tanto sintoma, mas que compromete a percepção auditiva. Às vezes a criança ouve, ela não deixa de ouvir, mas ela ouve o som distorcido, ela ouve o som como se ela tivesse... quando a gente está dentro da piscina, embaixo d'água, que a gente ouve aquele som, né, distorcido, é como se fosse isso. E como ela está numa fase de aprender a falar, ela pode
aprender a produzir esse som distorcido de uma maneira errada. Sim, porque ela não teve todas aquelas informações. O que eu costumo fazer é, durante a anamnese, se a mãe refere que nunca teve otite, eu sempre pergunto, mas era um bebê que ficava muito resfriado, com muita coriza, Uhum, ou era um bebê que tinha é, dificuldade para respirar pelo nariz e a boquinha muito aberta? Eu sempre vou investigando aí a questão uhum, respiratória dessa criança, se tinha muita alergia, para alergia, até para explicar para o pai, olha, provavelmente ele nunca teve dor, mas pode ser que tenha tido um líquido aí atrapalhando a a percepção desse receber som. essa informação. Sim. Então vamos lá, seguindo no guarda-chuva. Seguindo no Guarda-chuva tá aqui, guarda-chuva. gente, ó, transtorno dos sons da fala. E aí tem, então, o atraso, a questão perceptiva auditiva, e aí a gente vai para uma questão mais motora, né? Que seriam os erros por distorção. Então, ele adquiriu todos os sons da língua, mas ele distorce. Ou ele fala igual o Felipe Massa, assim, com a língua toda para frente, ou ele fala igual o Patolino, assim, com a língua Assim, mais que é alargada. que são, né, o sigmatismo, lembra que sigmatismo lateral, Isso. sigmatismo central, Sigmatismo, muitas formas também chamam de ceceio, né? Um ceceio ceceio, anterior, um ceceio lateral, lateral, sim, que a gente chama por distorção. Então, é uma criança que distorção. adquiriu tudo, mas por algum motivo ela está produzindo, articulando de forma inadequada. É. E ao lado desses tem os transtornos motores da fala, né? Então, são crianças que têm um atraso no desenvolvimento motor da fala, e aí, por exemplo, a gente espera que primeiro a criança desenvolve os movimentos labiais. Então, essa criança vai Uhum. falar papá, mamã, babá, ela vai conseguir produzir. Depois, ela vai criando uma independência da língua, então, ela vai conseguindo movimentar a língua independente da mandíbula, vai conseguir fazer um tá, tá, da, da, lá, lá. E aí, depois, ela vai criando mais independência. Então, eu já consigo mexer meu lábio independente do meu dente. Então, eu consigo morder o lábio e fazer Uhum. pá, né? Então, Sim, tem todo um passo a passo que nós fonoaudiólogos sabemos, né, do sim, desenvolvimento motor da fala, só que tem crianças que estão atrasadas, então elas não estão acompanhando aí os pares da idade dela. Tem outras crianças que têm uma dificuldade muito maior, não seria um atraso, seria, por exemplo, a apraxia de fala da infância. E aí sim. gera aí Controvérsias, dúvidas. que é um caso, são casos mais raros dentro do desenvolvimento motor de fala, né? Mas que são casos que existem. E eu acho que é importante a gente saber que eles existem, Sim, exatamente para diferenciar o que, que a gente está esperando aí em cada caso. Ainda sim, tem as questões das disartrias de fala, né? sim, Então, uma força que não é adequada ali na articulação da fala. E o Schreiber, que é um pesquisador, ele ainda tem um subgrupo em que ele junta crianças que têm tanto apraxia de fala quanto disartria. Aí é mais raro ainda, né? É um sim, subgrupo que ele vê rarissimamente, mas ele já está incluindo ali nos sim. transtornos motores de fala. Tá. Então, Ah, pode falar. pode ir. Não, E, são todos esses. tá. Então, dentro do transtorno dos sons da fala, a gente tem o transtorno, né, a causa perceptiva auditiva, que a gente falou, das otites, e o transtorno motor da fala, que aí estão incluídos a apraxia de fala, a disartria e o atraso Os motor de fala. atrasos. Isso. Tá, e aí, o que é importante o fonoaudiólogo saber, e os pais também, é que para cada diagnóstico desse, a gente vai ter uma abordagem diferente, Uhum. Sim, né? Isso também, com por certeza. isso a importância da avaliação e do diagnóstico correto, né, Danila? Pode continuar então com o Sim. guarda-chuva, ainda tem mais aí, né? São Dos, basicamente dos esses, né? perceptivo, sim, perceptivo São, auditivo, transtorno motor da fala. isso. E aí o que acontece? Nessa linha, né, que tem o perceptivo auditivo, o atraso dos sons da fala, que seria um atraso de fala, esperado para ele estar além do que está esperado para a idade, ele está passando, essa criança continua cometendo erros.
alguns estudos mostram que a gente não consegue isolar, muitas vezes, a criança em um desses quadradinhos. Então, é provável que uma criança que está cometendo erros que já não são esperados para fala, ela tem ali um atraso de fala, mas ela também pode ter junto um atraso motor. Então, ela ainda não adquiriu habilidades que ela já devia ter adquirido para estar produzindo corretamente a fala dela. Então, é muito difícil nós isolarmos essas crianças. Não, essa criança aqui, ela só tem uma questão perceptiva auditiva. E se eu melhorar isso, ela vai bem. Não, pode ser que ali ela também tem uma questão motora de fala que a gente vai precisar trabalhar. Então, é importante, durante a nossa avaliação, a gente também entender em quais habilidades essa criança está demonstrando dificuldade, para a gente poder intervir de forma adequada também, né? Tá, porque não é algo estático, né? Aqui, né? Não é. Seria mais é uma fácil, mistura. né, pra gente. Seria bom se fosse. Sim. Então, a gente falou, né, do que são os transtornos dos sons da fala, as principais causas, e quando os pais devem se preocupar e a importância dessa intervenção, desse diagnóstico precoce. Aí a gente fala daquilo que você falou, né, das idades, da aquisição, né, dos sons, dos fonemas. Sim, é importante, sempre que os pais sentirem dúvida, estarem preocupados ali com o atraso. Tô vendo até uma mãe aqui, eu acho que ela disse que a criança tem 2 anos e meio e Lá em cima, né? Se enquadra na dificuldade perceptiva auditiva porque teve muitos episódios de pneumonia. Eu ia deixar você acabar de falar para perguntar. Mas pegando o gancho, né? O que a gente pode falar para essa criança? 2 anos e meio. Num desenvolvimento típico, né? Tudo deu certinho ali no desenvolvimento da criança, a criança chegou com 2 anos e meio. O que a gente espera enquanto fonoaudiólogo? Que essa criança esteja falando frases, né? Frases curtas, frases simples, mas se comunicando já por meio da fala. Aos 2 anos e meio, o que a gente espera é que essa criança desenvolva muito os seus sons da fala. Então, ela para de fazer, por exemplo, sapato, ela vai parar de falar papato. Ela já vai conseguir fazer sapato. E por quê? Ela já vem num desenvolvimento adequado, né? Tudo está no desenvolvimento certo, esperado, e ela já está pulando um degrau aí para a comunicação. As pessoas em volta conseguem entender muito melhor uma criança a partir dos 2 anos e meio. E aí, 2 anos e meio e o filho ainda não fala. Devo procurar ajuda? Acredito que sim, até nesse caso que teve muito episódio de pneumonia. Ela pergunta se por ele ter muita pneumonia, se ele se enquadra nessa dificuldade perceptiva auditiva. Pode ser que todos os casos de pneumonia que ele teve, toda a questão respiratória que ele teve, possibilitou esse desenvolvimento um pouco mais atrasado, né? Porque a gente não sabe que dificuldades na fala a criança está apresentando. Pode ser que sim, tudo isso levou a um atraso na fala. E seria interessante procurar, primeiro, né, cuidar de toda essa parte respiratória, de toda essa parte imunológica dessa criança, para que ela tenha condições de receber os sons da fala, né, adequadamente. E, em contrapartida, procurar um profissional que ajude, né? Teve tudo isso e ainda tem otite. Como é que o pai e a mãe podem fazer em casa para ajudar essa criança a desenvolver melhor? Vamos brincar de falar com fone de ouvido, umas palavrinhas aqui no microfone para você ouvir melhor. Enfim, sempre vai ter uma orientação adequada de acordo com a dificuldade que a criança está apresentando no momento. Sim. Então, assim, intervenção precoce é importante, porque às vezes é só um atraso e a criança recupera. Mas e os casos que não é só um atraso? E ou se ela não recuperar, né? E o que ela não recuperar. E a janela, né, da idade é muito importante, né? A plasticidade cerebral é muito importante nos primeiros anos de vida. Então, a gente tem que aproveitar ao máximo isso para depois não perder e virar uma bola de neve mais para frente. E lembrando, Danira, não sei se você concorda, mas depois que o cérebro, né, depois que ele cria aquele engrama,
ele é difícil depois para a gente mudar, né? Haja visto aí as pessoas que fazem as trocas culturais, né? Do lê pelo rê, né? Então, problema. E às vezes eu já tive casos de crianças que conviveram com pessoas que falavam assim, e aí depois, para mudar esse engrama aí, foi difícil. Porque a pessoa, a dificuldade de perceber a diferença de um traço sonoro para o outro, ela é muito refinada. E às vezes a pessoa não percebe que ela está produzindo um fonema no lugar do outro, né? Fazendo uma troca. Sim, De... porque o cérebro, de acordo com o desenvolvimento, o cérebro vai criando redes cada vez mais fortes, né? Então, Sim, se você está criando uma rede bem forte por um caminho inadequado, desfazer essa rede exige muita sim, atenção, exige muita força de vontade, né? Não, eu sim. preciso me policiar o tempo todo para falar Para adequadamente. Então, refazer o caminho, né? É sim, igual, eu falo que é igual a pessoa que vai dirigir, né? Quando a pessoa chega na autoescola e sem saber nada, é mais fácil para o professor do que aquele que já chega cheio de vícios, cheio de manias, que tem que tirar aquilo ali, os erros, né? As os manias, hábitos. os hábitos. É exatamente isso, né? Colocar novos hábitos, substituir por novos hábitos é mais complicado. É mais complicado, com certeza. Danira, muitas vezes os pais acham que é bonitinho a criança estar falando, né? Mesmo com 2 anos, 2 anos e meio que ela fala. Porque com 2 anos e meio a criança já deveria estar com os fonemas P, B, M, por exemplo, já instalados. E às Uhum, vezes a criança não tem ainda esses fonemas, ou fala em algumas palavras, mas não fala em outras. uhum. Também é um caso para se preocupar. Por que que ela fala em algumas palavras, e, por exemplo, no papai e na mamãe, e não fala o P para outras palavras como porta, como porco, por exemplo? Não junta o Sim, lábio, né? Fala é orco. importante. É importante, principalmente, a gente entender os padrões de erros, né? Que são os processos fonológicos, que para nós fonoaudiólogos são marcos, né? Sim, Então, fala papai, mamãe, mas quando o pã está no meio da palavra, por exemplo, sapato, não vai, vira tatato. sim. Por que será que isso está acontecendo? Ou exatamente isso, fala papai, mas não consegue falar piscina, né? Não consegue falar porta ou pote. Por que será? Será que a articulação com uma vogal diferente, o O, o I, está fazendo com que ela tenha mais dificuldade em articular esse P, né? Esse B, esse M? Precisa entender o que está acontecendo e qual é a dificuldade para a gente tentar ajudar essa criança. Mas é Uhum, esperado que com 2 anos e meio ela fale palavras com 3 sílabas adequadamente, sapato, vermelho, que não tenha mais aquela redução, né? Então, vermelho são 3 sílabas. A criança não vai uhum, falar mais melho para vermelho. uhum. Com 2 anos e meio, ela começa a entender que são três, que é maior a palavra, e já Sim, começa a articular melhor ainda. Então, é importante ficar atento, sim, para esses casos. sim. E quando a gente fala, né? O que quando a gente ouve a expressão, o que é a expressão espera mais um pouquinho, daqui a pouco passa. É o que a gente falou também da intervenção precoce, né? Ainda é tão comum, né? Então, coloca na escola que melhora. Isso compromete, pode comprometer mais o desenvolvimento dessa criança. Principalmente se ela apresentar uma tendência aí ao transtorno motor de fala, por exemplo. O que você poderia falar Sim. a esse respeito? Eu acho interessante, até vejo muitas fonos postando isso. Quando a criança não anda, depois de 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses, a criança não está andando, dificilmente alguém vai falar para essa mãe: espera mais um pouquinho que ela vai andar. Ela já senta, então para andar ela já engatinha, então para andar vai ser rápido. E engraçado que isso acontece para a criança andar, mas para fala as pessoas falam: não, espera mais um pouquinho, ainda é Sim, muito cedo, né? Por que será que tem essa divergência, né? Eu preciso tomar cuidado, porque existem marcos importantes no desenvolvimento. Talvez nem todos os profissionais que lidam com as crianças, né, os professores, os pediatras,
talvez eles não saibam dos marcos que nós estamos esperando a criança Uhum. atingir. Então, isso acende uma lanterna, né, de alerta para nós, fonoaudiólogos, mas para o resto da população, eu acho que ainda falta esse conhecimento. Nós precisamos mostrar, olha, a gente já está esperando isso aqui, a criança não chegou aqui ainda. Pode ser que ela chegue sozinha? Pode ser. Mas e se ela precisar de uma ajuda? Você vai ficar esperando ela chegar sozinha sem uma ajuda adequada? Ela pode ir por um outro caminho. Então, Uhum. acho que é importante sempre considerar o fato de, se eu acho que o meu filho está demorando muito para falar, ou permanece com erros que o amiguinho já não permanece, por mais que a gente não deva comparar as crianças, a gente sempre deve buscar isso que o pai ou a mãe estão sentindo, né? É uma Uhum. intuição. Então, vamos fazer Sim. uma avaliação, vamos ter uma orientação adequada para que a gente juntos construa esse caminho para a criança. Uhum. Eu vou ler aqui uma pergunta que está na caixinha. Deixa eu abrir aqui. É da Thaís. Quais as manifestações mais significativas com, Aí, ó, com relação... Eita! Os possíveis sinalizadores dos transtornos motores de fala. Isso, para mim aqui. Conseguiu Então, ler? consegui. Acho que em relação aos transtornos motores de fala, é bem específico. Ela é fonoaudióloga, A eu Thaís, não vi sim. isso. É a Thaís. É, É a Thaís Braga. Ela é uma super, super querida. Beijo, Thaís. dentro, dentro Deixa eu do nosso colocar a consultório, pergunta dela aqui. recebemos uma criança que é transtorno dos sons da fala, certo? Nós já vimos ali que a linguagem está toda adequada, busca um meio de se fazer entender essa criança, né? Mas ela está falhando ali na hora de se comunicar. A gente precisa ir além da avaliação de nomeação, imitação e fala espontânea. Então, nós precisamos observar qual a dificuldade em atingir aquele padrão, aquele som. É uma dificuldade em que a criança está buscando dentro da boca dela chegar no som adequado e falha, ou é uma dificuldade em uma velocidade de fala, então é importante a gente avaliar a taxa articulatória dessa criança, o quanto ela consegue, dentro dos fonemas que ela produz, o quão rápido é essa fala que ela está produzindo. Também é importante a gente observar estimulabilidade de fala. Então, se eu tocar as estruturas da boca dessa criança e pedir para ela tentar chegar no som-alvo, no som isolado ou no som da sílaba, ela está conseguindo? Facilita para ela? Se não facilita, se nenhuma pista tátil, auditiva, a explicação da articulação, ou mesmo toques, né? Se isso não está facilitando a criança chegar no som-alvo, provavelmente ela tem aí alguma dificuldade motora que está impedindo ela, né, de fazer esse planejamento, essa programação e Uhum. chegar na execução de fato. Então, é muito importante, para além da avaliação básica diagnóstica do transtorno dos sons da fala, nós aplicarmos outras provas para avaliar outras habilidades, né? Sim. Por É, exemplo, também a consciência fonológica, a uhum. discriminação dos sons, né? Então, eu falo pá, bá. E aí a criança tem que me falar se isso é igual ou diferente. Então, é diferente. A gente espera que a criança, então, pegue Uhum. os dois bichinhos diferentes e mostre. Ah, é igual esse aqui, é diferente. Um é diferente do outro. Uhum. Ou não, ela não está percebendo que isso é diferente. Para ela é a mesma coisa. Eu pedi uma avaliação auditiva dessa criança, que é super importante, às vezes a gente deixa de pedir também, né? Uhum. Por uma Ah, questão de é. inúmeras avaliações. Sim. Ou então, Então, é importante ir ouve excluindo. bem, não tem problema de audição. A gente às vezes quer já logo intervir, né? Querer que essa criança melhore, deixa às vezes de pedir. Mas mesmo quando a avaliação audiológica vem correta e a criança é, não percebe que está trocando esse som, né? Ó, Sim, aliás, desculpa, que os sons são diferentes. são diferentes. E É aí você precisa, interessante. junto com a criança, construir esse caminho do que é diferente, né? Sim. Então, eu vou pegar a mão da criança, eu vou fazer em mim.
E aí ela vai me dizer, ah, é igual ou diferente, sentindo, né? Com a parte Uhum. tátil. Para ela ir criando isso também no cérebro. Esse É como a engrama, gente. né? Essa percepção aí de diferença entre um som e outro. Exatamente. Ela colocou tudo na mesma caixinha. O P e o B, o F e Uhum. o V, tá tudo na mesma caixinha lá no cérebro. Ninguém nunca falou para ela que é diferente, ninguém nunca mostrou de outra forma. Ou Então, então a só gente repete, precisa. né? Fala, ó, não é o ba, é o pá. Para ela você falou de novo o mesmo som. Ela não tem ainda esse audição, É, né? A via auditiva é muito importante ser trabalhada nos transtornos dos sons da fala. Não só sim. ficar repetindo ali o som, mas a estimulação, a percepção e a conscientização das trocas. Uma Que coisa muito legal que eu não sei se vocês já fizeram no consultório é trabalhar com os pares mínimos. Então, por exemplo, eu estava trabalhando essa semana, estou tentando lembrar qual o par mínimo. Era placa e paca. Então, o meu pacientinho, ele falava paca para tudo, né? E aí eu mostrei para ele a figura de uma paca, falei que ela morava perto do rio, uhum, e ele achou super bonitinho. Aí depois eu mostrei para uma placa, eu falei assim, olha, o que que é isso que fica na rua? Aí ele, uma paca. Eu falei, ela vai ser atropelada, ela não pode ficar na rua. E ele dava risada. E aí ele percebeu que não era paca. E aí ele, sim. ele tentava de todo Sim, jeito chegar mesmo não no engrama. conseguindo, ele falou, opa, eu não posso continuar falando do mesmo jeito que, né, por uma É, coisa. Exatamente, é interessante quando a criança tem a consciência de que, opa, mesmo eu não conseguindo falar corretamente, mas tem um som aqui no meio, entre um igual pato e prato, né? Você é. quer que coloque a E comida isso onde? gera uma desconstrução naquele engrama Sim. que estava lá, né? Ele gostava, esse mesmo paciente, ele é muito bonitinho. Ele gostava muito de Vera e o Mundo do Arco-Íris, a bonequinha de cabelo azul Vera. E ele trocava o Urã e o Lã. E aí eu falava para ele, a Vera assoprou a vela. E aí ele falava, a vela assoprou a vela. E eu falava, nossa, mas como é que a vela vai apagar a vela? E ele dava risada. E aí ele começou a perceber isso e ele começou a se esforçar. Então, para desconstruir o engrama criado, nós precisamos também usar pares mínimos, fazer a Sim, diferenciação. E aí, aos poucos, a gente vai desconstruindo isso também para ele. ótimo. Vamos abrir aqui, tem mais uma pergunta, né? E a criança que troca tudo por ter? É, tenho recebido bastante paciente assim. Não sei se é sazonal. É, a gente espera, na verdade, que os primeiros fonemas sejam os bilabiais, né? Que são os mais BBB. fáceis. Tanto da gente enxergar, pabama, quanto da gente fazer, né? Porque a mandíbula vai junto com o lábio. E por algum motivo, essas crianças, até mesmo para palhaço, vira talhaço, né? Faz um T. O que está acontecendo com essa criança que ela não veio no desenvolvimento que a gente é esperado nos livros, né? Alguma coisa aconteceu. E aí a gente precisa mostrar para a criança que além desse tatu, tapete, tomate, existe também a pera, a Uhum. maçã, o purê. Então, a gente precisa trabalhar também os outros gestos articulatórios que, por algum motivo, essa criança não Não desenvolveu. está fazendo. Eu acho mais comum, né, pelo menos né, na clínica fonoaudiológica, aparecer para mim o Q e o G sendo substituído pelo T ou pelo D. Uhum. Também é bem frequente esse tipo de troca. Né? Então, É, casa vira tasa, a anteriorização né, do som. Eu acho que é porque é mais é um fácil, processo né? fonológico que a gente espera até os 3 anos de idade, né? Então, o gato vira dato, que a Mas gente para acha algumas crianças, bonitinho. algumas conseguem até antes dos 3 anos, né? Sim, a gente, quando eu falo as idades do que a gente espera, eu digo numa taxa assim de 25%. Então, Tá. assim, a partir dos 3 anos, se a gente for pegar todas as palavras que essa criança fala com can e gan, a gente tem que ver que ela erra em menos que 25%. Porque Uhum. se ela estiver errando mais que 25% aos 3 anos, todos esses sons com can e gan,
ela tá mostrando que ela tá com alguma dificuldade em superar aquele som, Sim, né? Porque a gente adquire lá aos 2 anos, mas a gente tem trocas que vão acontecendo e que vão diminuindo. A gente sim, espera que vá diminuindo. Mas a gente recebe muito paciente que ainda tem quatro troca. anos e ainda está trocando dessa forma. E a mãe acha bonitinho, o pai Sim, acha bonitinho. Mas aí na escola já começa a gerar, as crianças da mesma idade começam a rir, a achar engraçado, não estão entendendo o que o amigo sim, está falando. Então, aí a gente começa a perceber que não dá mais para esperar, que aquela sim. criança já está entrando em sofrimento, né? Então, por isso que a intervenção precoce, ela é primordial, né? Antes que chegue a Exatamente. causar danos na autoestima mesmo, prejuízo na autoestima. Vamos Sim, ver outra aqui, sim. Danira. E a criança que só fala usando as vogais. E aí já tem mais uma. Transtorno motor de fala pode ser também um sinal ou primeira manifestação da dislexia? Bom, não. Aí vamos responder um de cada vez. E a criança que só fala usando as vogais? É grave, né? Nenhuma É, depende consoante. principalmente dependendo da idade que a criança, ela não colocou a idade aqui, né? Sim, é, porque a gente espera sempre que a criança adquira a consoante vogal, né? Juntos na sílaba. Pá, ba, ma, da, ca, ga. Então, quando a criança só está produzindo a vogal, ela só está produzindo um gesto que é a abertura de mandíbula, né? Sim. A, e, o. Ela não está usando os outros gestos. Ela não está usando os dois lábios, ela não está usando ponta de língua, ela não Uhum. está usando dorso de língua. O que será que está acontecendo com essa criança? Acho que é importante uma avaliação aí, Sim. tanto da parte da audição quanto da parte de todos os fonemas. Será que não tem nenhum outro fonema, nenhuma outra consoante que essa criança está produzindo? Exato. Me chama muito a atenção ela não produzir Sim. nenhuma consoante. E a idade, né? Aliás, independente da idade. Exato. Se saber se essa criança balbuciou, né, lá quando bebê também, porque o balbucio, que é o É um tatatá, treino. é um treino. É É, é importante. Vamos sempre ver importante aqui. perguntar isso para a mãe. Era um bebê mais quieto? Teve diferenciação nos sons dos 6 meses para os 12 meses? Foi produzindo outros sons? É Sim, importante sempre investigar isso aí. temos mais aqui. E aqui, já falei. 4 anos. Nossa, 4 anos. A criança que só fala vogais tem 4 anos. Eu espero que esteja em acompanhamento com o fonoaudiólogo. Sim, realmente. Transtorno motor de fala pode ser também um sinal ou primeira manifestação da dislexia? Eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado em colocar os dois no mesmo No mesmo balaio, né? É, uma seria, criança que tem muita dificuldade, por exemplo, essa criança, 4 anos e só produz vogais. Como é que vai ser o desenvolvimento da leitura escrita dessa criança? Como é que sim, vai ser a alfabetização dela se ela não tem nenhuma consoante, se ela só tem vogais, né? Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado de que o que é realmente a dislexia e o que é realmente um contínuo aí da fala que vai uhum, carregando para as habilidades de leitura e escrita. sim. E lembrando, Danira, que as trocas surdo-sonoro, né, as trocas de fonemas, por exemplo, sonoros, que são, por exemplo, V, pelo som do F, aí não são esperados em idade nenhuma. Você poderia falar um pouquinho disso? Que aí sim tem um cheirinho lá da dislexia, né? Pode ser um. Pode ser, mas acho que precisa de uma avaliação bem específica aí Sim. com alguém mais especializado em dislexia. Mas a Uhum. gente não espera que uma criança faça essa troca de fã, fã, nos primeiros anos de vida, assim, lá 1 ano e meio, 2 anos, ainda ocorre, mas não ocorre numa taxa muito alta. Então, não chama a nossa atenção, né? É importante ver se essa criança não teve muitos quadros de otite, muitas questões de Uhum. questões respiratórias, né? Sinusite, rinite,
E aí ficar sempre muito bem antenado se durante a terapia com a fono, para aprender a falar esses sons, né? Para fazer uma vela com vibração, ela adquiriu, então ela consegue produzir, mas ela organizou isso no sistema fonológico dela ou ainda está na mesma gaveta, né? Então, quando tinha 3 anos, a criança fez fono porque falava fela para vela. E aí teve alta. E agora eu estou voltando aqui porque ela está trocando tudo na escrita. Com Então, 6 anos, 7 anos, as mesmas depois de um trocas. tempão volta para fono. Então, será que o trabalho da primeira fono foi voltado para essas questões de discriminação auditiva, de consciência fonológica, né? Até para essa criança tirar da mesma caixinha o Uhum. FV nos sons e também organizar isso. Então, é importante sempre que a gente está trabalhando questões de surdo sonora com uma criança que fala errado, né? Trabalhar sempre a consciência fonológica e a discriminação, mesmo que ela ainda não saiba letras. Olha, eu vou falar aqui 2 palavras e se for igual, ela tem que correr para os bonecos iguais e se for diferente, vai correr para os bonecos diferentes. Uhum. Então eu vou falar vela, vela. E aí a criança tem que correr para igual. Aí eu vou falar vaca, faca. Aí a criança tem que correr para Uhum. diferente, porque ela tá sem precisar repetir, sem articular, ela está dando indício se ela entendeu que é Uhum. diferente igual. Uhum. E aí isso vai ser passado para a escrita com a diferenciação das letras, né? Sim, Então, mas se a criança for uma criança de risco para dislexia, o processamento fonológico dela vai estar alterado. Ela pode até corrigir para fala e falar, isso. né? Mas provavelmente, se isso voltar ou se persistir, voltar que eu digo, né? Não volto, como diz a Simone, não existe a volta dos que não foram. Mas se isso, se isso aparecer na escrita, é sinal de que esse processamento fonológico aí não está adequado. Aí sim Adequado. a gente tem que prestar atenção nos sinais aí, Sim, preditores, né? Não é, super toda importante. criança que troca surdo sonora na fala. Não, não é isso. É, Mas uma grande maioria pode sim acontecer na escrita depois e ser um sinal preditor. Mas a gente não sim. pode generalizar, né, Danilo? O problema é quando a gente Não, fala assim, todo mundo fala, eu escutei falar isso e agora é perigoso, né? Ai, meu filho tá trocando na fala, então ele vai ser um disléxico quando crescer. Não, não é assim. Não dê a tem sentença outros da criança sinais antes também a de chegar serem lá, né? observados. É, Isso. Então vamos ver se tem. Aqui, ó, a Luciana falou. Qualquer processo fonológico idiosincrático já é uma pulga atrás da orelha. é. Então, para quem não sabe, Danilo, idiosincrático, São aqueles que explica pra não são gente. esperados no desenvolvimento normal, né? Uhum. Então, por exemplo, aquela criança que não fala o S e fala o F no lugar, né? Então não é Sofia, é Fofia. Ou aquela criança que no carro ela não faz o R da garganta, ela faz cal. Isso aí a gente não espera, não é muito esperado. A gente não tem uma faixa de normalidade para dizer, tá adequado ou não tá adequado. Não, a gente nunca observou isso num desenvolvimento típico. Então, é Uhum. importante avaliar bem essa criança. Tá. E aqui em cima, alguém pediu para a gente falar um pouquinho mais. Ó, gostaria de saber um pouco mais da apraxia, a diferença de apraxia para disartria. Você acha que dá para falar um pouquinho sobre isso? Nós temos aí Acho uns que 10 minutinhos. a gente deveria fazer um curso de umas 10 horas. Porque é Eu acho algo que complexo, né? é algo complexo, e algo raro, assim, A difícil de apraxia, ocorrer, né? né? Mas que chama muito a atenção porque é difícil de tratar, Sim. principalmente, né? É, A disartria, ela necessariamente tem que. Quais os sinais que a criança apresenta na disartria que ela não apresentaria, por exemplo, na apraxia? então, a disartria são 5 subtipos de disartria, né? Tem a espástica, a Uhum, hipocinética, a hipercinética. é, Então, a assim, flácida. a disartria seria uma dificuldade lá no caminho do processamento da fala, seria uma dificuldade de execução, né? Então, a criança, ela programou e planejou direito, mas na hora de executar o som, ela erra
por alguma questão. Já a apraxia, a dificuldade está em programar e planejar o que ela tem que fazer. Então, a apraxia, a gente vê muito a criança tentando, movimentando antes de falar, ela não está produzindo a fala, ela está tentando movimentar para Tateando falar, ali. e na hora que ela fala, ela erra o alvo. Ela tem muita dificuldade de prosódia, então você não sabe se ela está afirmando, se ela está fazendo uma pergunta, porque além de todos os erros, né, dos sons da fala, de toda a dificuldade em articular, você ainda não consegue entender a melodia que aquela criança está fazendo na fala. Então, assim, são diversas características que diferenciam uma criança da outra. Acho que é importante estudar, sim, esses casos, porque eles são raros, mas podem aparecer, né? A gente não sabe quando é que a gente vai receber um paciente assim, mas eu acho que isso aí daria um curso maior. Mas o que eu Sim. gosto, principalmente da apraxia, é que a apraxia de fala trouxe para nós, fonoaudiólogos do Brasil, um start para começar a estudar as dificuldades motoras de fala, porque até então a gente achava que a nossa terapia tradicional dava conta de De todos os tudo. transtornos do som da fala. E a gente começou a perceber que não. E aí a gente começou a estudar muito mais a questão da produção motora de fala. Então, eu acho importante, sim, correr atrás desse conhecimento, até para desenvolver outros conhecimentos no tratamento dos transtornos dos sons da fala. Sim. E aquela criança que persiste, por exemplo, em fazer para a palavra Mônica, ela fala Môquina, para a palavra máquina, ela fala Mánica. Todos os fonemas estão ali perfeitos, só estão desorganizados. Pipoca vira quicoca, ó, quipoca, né? Ferramenta vira femarrenta. É interessante, é mais difícil do que o correto, mas ainda assim eles organizam mal esses sons. O que você poderia falar sobre isso, Danira? Esse erro a gente chama de inversão, né? Então, eu sei que tem todos esses fonemas para falar, mas eu inverto. E aí, o que acontece? Provavelmente essa criança, ela tá tão preocupada com aquele som do final, que ela sabe que ela não vai conseguir fazer, que ela começa falando ele, depois ela fala um mais fácil e depois ela termina a palavra. Então, assim, às vezes é uma dificuldade em sequencializar qual som vem primeiro, qual que eu vou falar primeiro, né? Então, tem muita criança fazendo isso. É esperado até certa idade, né? Até 2 anos ali, 2 anos e meio. Então, ferramenta para ferramenta. Mas tem que tomar cuidado para que isso não vire um vício, né? E aí sempre vai ser ferramenta, sempre vai ser pipota, pipoca. Enfim, Picopa, pipoca, picoca. Às vezes picoca, picoca. às vezes picopa. É assim, é uma bagunça. Ela sabe o que ela tem que fazer, mas às vezes ela tá tão preocupada com aquele som-alvo que ela faz antes, ou ela deixa ele por último, enfim. É uma dificuldade em sequencializar o que vem primeiro, o que vem depois. Mas é Tá. importante ficar atento para que isso não vire um hábito, né? Nessas palavras, principalmente. Em quais casos desses que você já falou, mas pra gente, mas só para reforçar, em quais casos dessas questões fonológicas de fala que a gente deve trabalhar com mais ênfase a consciência fonológica? Nesses, por exemplo, de inversão de sons, em Nossa, eu todos? trabalharia a consciência fonológica em tudo, desde o primeiro momento que o paciente chegasse para a terapia, né? Eu acho que é Sim. super importante, porque eu lembro até de uma professora na pós-graduação, a Albano, que ela trabalha com fonologia articulatória. Então, ela diz que a fonologia você não consegue separar da articulação. Então, a criança, ela junta, né? Como é que eu vou fazer aquele som com aquele som que eu tenho na minha cabeça? Então, assim, é sempre importante você trabalhar a questão motora. Então, vou treinar bastante aquele som em sílaba, depois em palavra, depois em frase, até que se torne espontâneo, Automático, uma fala espontâneo. espontânea, mas é importante sempre, 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 em todos os casos, a gente associar com essa consciência fonológica, de eu conhecer esse som é comprido, esse som é vozeado, esse som é curto, esse som é surdo, esse som é uma lateral, enfim. É sempre importante desenvolver essa consciência para que a criança leve os dois juntos, né? E isso depois
não apareça lá na leitura escrita mais para frente Uhum, também. uhum. E eu lembro, quando eu era criança, eu tive muita. Eu lembro disso, engraçado, que foi uma coisa que me marcou. Eu não conseguia falar a palavra ônibus. Eu sabia que eu falava errado, mas eu não conseguia falar ônibus. Eu falava ômbisu, eu falava sabe, eu ficava tentando, cada vez eu fazia de um jeito, porque não saía minha boca, minha língua, eu não conseguia articular para falar ônibus. Então eu fico vendo hoje as crianças, né? Mas era a única palavra que eu não conseguia falar. E aí eu fico, gente, olha que palavra difícil, como que a gente tem que ter É, uma maturidade é. neurológica, né, para conseguir articular do o pro ni pro bus e sequencializar isso de uma maneira correta. E eu tentava, eu ficava ali tentando. Eu só fui conseguir mesmo depois que eu aprendi a ler. Que aí eu Nossa. li a palavra ali com 6 anos, porque se eu lembro disso ainda, é porque é É. algo que persistiu, né? E se Mas eu é falasse, difícil primeiro porque ela começa com uma vogal, né? A gente está acostumado a falar palavras que começam com consoante e vogal na sílaba, sim, né? Então é, começava com uma vogal, então era uma sílaba diferente aí, começa com uma vogal vogal, fechada, né? O O, o, aí depois você tem que subir a língua para fazer o ni, né? E deixar o nasal, ar né? sair pelo nariz, e depois você tem que fechar o ar do nariz, porque é um B, tem que sair só pela boca. E aí você tem que fazer a vibração do B, e aí depois ainda Sim. tem o S para atrapalhar a consoante Mas mais a minha complexa. dificuldade era na organização desses sons. Então eu fico Então, pensando hoje nas crianças, né? A dificuldade realmente é grande, não é fácil articular e exatamente por isso, co-articular. pela complexidade da palavra, né? Ela é Sim. uma palavra complexa. E aí isso acontece também nessa inversão. Provavelmente você fazia o O, porque você sabia que começava com o O, depois você fechava a boca, porque você lembra que tinha que fechar a boca, e aí deixava escapar pelo nariz, enfim. É uma dificuldade em sequencializar e planejar. O que vem primeiro, o que vem segundo, o que vem terceiro. E mais do que isso, são sílabas complexas, não são Sim. sílabas mamãe de repetição, não são Uhum, sílabas consoante e vogal. Então, tudo uhum. isso a gente não pensa, mas se a gente for pensar, falar é muito difícil, Sim, né? é uma atividade, é uma função sobreposta, né? A gente não nasceu com isso, né? Ah, vamos lá, vamos desenvolver. Não, a gente foi aprendendo, o homem foi aprendendo a falar. Não é à toa que somos os animais que evoluímos nessa vida, né? Temos Sim, um aparato bom aí para olha desenvolver a só, comunicação. Danira, a fono-psicopedagoga está perguntando, fala dos tipos de sons da fala. A gente pode falar das classes, né? Que são as plosivas, que são produzidas com uma plosão, né? O p, b, t, d, A gente está k, com g. pouquinho tempo, estamos quase encerrando aqui. Mas é basicamente plosivas, fricativas, que são as compridas, s, z, p, v, x, j. As líquidas, l, as nasais, m, n. E basicamente isso, né? O r também é uma fricativa, né? Que a gente consegue manter. É, São basicamente essas, e depois vem os encontros consonantais que já não são sons, são combinações de de sons. sons. A pergunta, 4 anos e 9 meses, sempre falou bem, mas ainda não adquiriu R vibrante. Você indica fono? Temos 1 minuto. Sim, 4 anos e 9 meses. Sim, Urã, ele começa a ser adquirido lá pelos 3 anos, 3 anos e meio. Não quer dizer que a criança não vai errar, ela vai errar ainda, Uhum. trocado, O rã de mas carreta, tá, gente? Que a gente tá falando é aí. barata, pirata, sereia. Mas ali com 4 anos essa criança já tem que estar produzindo. Então, eu acho importante até porque já Sim. já ela começa a aprender letras na Uhum. escola. E aí vai ser difícil separar o lã do rã, vai fazer uma bagunça. E substituir pelo L, ou substituir pelo L, que aí fica mais difícil da gente Sim, intervir, né? Quando fala sim. caleta, que é o cebolinha, né? É. Ou omitir, Dani, né? Caeta, por é, exemplo. muito bom falar com você, aprendemos muito, adorei. A gente está aí Ela com passou 40 rápido. minutos. Passa rápido, eu falo. O pessoal gostou. Quem tiver dúvidas aí, gente, vocês podem mandar no Instagram da Danira ou aqui que eu passo para ela, não tem problema não, tá?
Obrigada a todo mundo Obrigada. que nos assistiu. Ana, Camila, o pessoal gostou. Beijo, Danira. Beijo para todo Adorei, mundo. tá? Você tá de parabéns aí pela sua dedicação. Muito bacana, tá? Obrigada a Obrigada por ter todos. aceitado o convite. Imagina, é um Até, prazer. até a próxima. Gente, vai lá no Até. TS Fala, no Instagram TS Fala, que tá cheio de coisa legal. O guarda-chuva tá lá pra gente aprender mais. É Beijo, isso